meninas, sejam bem-vindas de volta. Para quem tá aqui pela primeira vez, já aproveita para curtir, compartilhar, convidar suas amigas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que a gente posta aqui na página, tá? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de uma conhecida minha, que por motivos óbvios eu não vou dar nome aos bois, né? Já que ela não quer ser identificada. Mas o que acontece com ela, infelizmente, é uma coisa que acontece com muitas mulheres e muitas mulheres ainda têm dificuldade em lidar com situações desse tipo, né? Bom, o que acontece? No caso dela, ela tem 2 filhos pequenos e o marido dela vinha insistindo há muito tempo para ela fazer uma cirurgia, né, para não ter mais filhos. E ela, nas consultas de rotina, com o ginecologista dela, tudo mais, ela propôs, né, ela foi se informar como é que funcionava e tal. E a médica dela começou a conversar com ela, começou a falar, não, você precisa conversar com o seu marido, porque é muito mais fácil ele fazer a cirurgia do que você, porque para o homem é uma coisa muito simples, é uma coisa rapidinha, a recuperação é muito rápida, não é tão invasivo quanto você fazer uma cirurgia numa mulher, né? Que você tem que abrir, você tem que mexer em tudo, é uma coisa muito mais complicada. E aí, de tanto conversar com o marido, conversar, ela conseguiu levar ele até o consultório junto com ela, para que ele se informasse melhor de como funcionam essas coisas, para a própria médica tentar convencê-lo de que era melhor, e ele não quis, né? Ele preferia, ele ficou insistindo, ficou colocando na cabeça dela que era ela quem engravida, que o corpo é dela, ela quem gera o filho, então ela que tinha que ir lá e fazer a cirurgia no lugar dele, né? Mesmo sendo uma coisa muito mais dolorosa, muito mais evasiva e muito mais complicada, uma cirurgia muito mais complexa do que a masculina, né? Vasectomia, eu acho que se chama. E aí tudo bem, ela ficou insistindo e ele ficou insistindo com ela que ela tinha que fazer, até que ela descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que estava grávida e ela contou pra ele, ele começou a tratar ela mal. Né? Começou a colocar a culpa nela, porque ela não quis fazer cirurgia, porque ela tinha que ter tomado anticoncepcional, porque ela isso, porque ela aquilo. E aí, depois de passar quase uma semana sem falar com ela, ao receber a notícia de que ela estava grávida, né, deitando na mesma cama com ela, ignorando ela, o que deve ser uma coisa muito dolorosa para uma mulher que descobre que está grávida e ser tratada dessa maneira. Depois de alguns dias ele voltou a falar com ela normal, né? Muito maduro da parte dele, mas enfim. Começou a aceitar, de muito mal, assim, muito desgostoso com a situação, mas começou a aceitar. Mas toda hora ele fica colocando a culpa nela, porque ela não se cuidou, porque ela não se preveniu, e que já que ela iria ter mais um filho, ela deveria aproveitar a ocasião do parto para fazer a cirurgia. E aí a gente para analisar o relacionamento lá atrás, sabe? Desde o comecinho, tudo que eles já viveram, mesmo já tendo 2 filhos juntos e já se conhecerem há muitos anos e tudo mais, a gente começa a perceber que ela sempre deixou de fazer as coisas por ele, que ela sempre aceitou o que ele queria, que ela sempre abdicou, né? Ela sempre deixou em segundo plano as vontades, os desejos, os interesses dela para agradá-lo. Né? E chegou a um ponto dela ser considerada responsável por essa situação, como se ela tivesse feito um filho sozinha, né? Já que o corpo é dela, e está sendo punida a todo momento, porque ele continua tratando ela mal, né? Não como foi lá no comecinho quando ele descobriu, mas no decorrer da gravidez ela continua sendo tratada como culpada, né? Com aquelas indiretas, aquelas coisas de você fazer a pessoa se sentir mal por uma coisa que não é culpa dela, né? E assim, e a gente para pra pensar que isso é uma soma de fatores, né? A gente vive numa sociedade que as nossas mães, elas falam assim quando a gente é pequenininha. Você tem que tomar cuidado, porque homem chacoalha as calças e vai embora. Então é de senso comum de que isso é normal. E que eles não precisam ser enfrentados por conta disso. Que isso é coisa de homem. Então, se acontecer alguma coisa, tiver uma gravidez indesejada, mas eles são homens, eles são assim mesmo, ninguém mandou ela não se prevenir. Isso é muito comum, né? Já faz parte do inconsciente coletivo. A gente achar que isso é só a responsabilidade da mulher, já que o corpo é dela. E a gente acaba perdoando, né, esse tipo de atitude dos homens porque eles são assim mesmo.
Outra coisa, a dependência emocional. Isso fala muito da falta de amor próprio, né? No caso dela, isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, principalmente mulheres. Você ter aquela dependência emocional, você achar que você não é nada sem ele, e que você tem que se adaptar às exigências e necessidades dele, porque senão você vai ser deixada, senão ele vai te abandonar. Isso é muita falta de amor próprio, né? E por essa falta de amor próprio, você acaba criando uma dependência emocional e colocando a sua felicidade na mão de outra pessoa. E a gente olha um relacionamento desse, e o que a gente vê? Não vê evolução. Porque muitas outras coisas que acontecem dentro do relacionamento, você sempre percebe que ela abre mão de tudo, e aceita as coisas. Ela até tentou por um tempo tentar convencer ele, não, faz a cirurgia você, faz a vasectomia, minha médica falou, ela me explicou, é muito mais fácil, é muito mais simples, eu vou ter que ficar internada, você vai ter que abrir tudo, aquelas coisas todas, e ele não quis, né? É um egoísmo tão grande que se você ama uma pessoa, você não vai fazer isso por ela. É muito complicado. E isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Esse é um tipo de situação que eu não tinha vivenciado. Até um dia que o meu marido chegou para mim e falou, olha, eu estou pensando em fazer a cirurgia. Porque é muito mais fácil eu fazer do que você fazer. E aí eu parei para pensar, porque era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Foi uma coisa que ele trouxe para mim. E aí, como as coincidências não existem, né? Depois disso surgiu essa situação aí com essa pessoa. Isso me fez parar para pensar ainda mais. Não, assim, porque foi impossível para mim não comparar as duas situações, né? Eu estava numa situação completamente diferente da dela. E eu sinto eu queria poder fazer muito mais para ajudar, muito mais para falar, olha, vamos abrir os olhos, vamos se amar mais, vamos fazer um processo, vamos se redescobrir, vamos se libertar. Mas é o tipo de pessoa que não quer ouvir. Que todas essas coisas que a gente faz aqui na página, por exemplo, para ela não significa absolutamente nada. E é uma pessoa que vive dessa maneira, né? E isso é muito comum. As pessoas terem medo de mudança, elas terem resistência à mudança, elas terem medo de ser rejeitadas porque elas pensam diferente, porque elas querem fazer alguma coisa diferente. É por isso que a gente fala tanto, que a gente chama vocês, fala, vamos assistir os vídeos, vamos compartilhar, marca as pessoas, compartilha com a gente as histórias que vocês passam. Deve ter muitas pessoas passando por histórias parecidas aí. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer com que essa comunidade aumente para que coisas desse tipo não aconteçam mais. Porque infelizmente ainda, por mais que a gente saiba que a sociedade ainda é muito machista, que muitas vezes as mulheres não ganham as mesmas coisas que os homens, mesmo salário, que muitas vezes as mulheres elas são julgadas se alguma coisa acontece, né? Por causa da roupa que sai, por causa do jeito que fala, das amizades que tem, de onde ela vai, do que ela faz. Isso é muito comum. As pessoas fingem que a essa altura, né? Século XXI isso não acontece mais, mas acontece. A gente escuta histórias a todo momento, né? O tempo todo. Mas, infelizmente, onde esse tipo de preconceito, esse tipo de abuso, porque não deixa de ser um abuso, né? Aquilo de você querer ter o controle, da mulher ter que se adaptar a uma situação, dela não ser completamente feliz. Isso, infelizmente, acontece, na maioria das vezes, dentro da própria casa, perto da própria família, perto das pessoas mais próximas, né? Às vezes filhos homens, né, que tanto o marido quanto os filhos ficam em cima da mãe, namorados, às vezes próprios amigos, né, que se fazem, né, às vezes você tem amizade com homens que parecem amigos, mas aí depois você percebe que eles te tratam como vagabunda, né, coisas assim acontecem o tempo todo. E dentro de casa é o pior, porque deveria ser um lugar onde você se sente acolhida, onde você se sente bem, onde você se sente em paz, onde você se sente à vontade, um verdadeiro lar. E nem sempre isso acontece, né? Você se sentir desrespeitada e às vezes até humilhada dentro da sua própria casa, eu acho que não tem coisa pior. E muitas mulheres estão passando por isso a todo momento. Então, para você que também acha que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem que parar de fechar os olhos para esse tipo de situação, compartilha esse vídeo, marca suas amigas, marca as pessoas que você conhece, mostra para as pessoas que tem gente como a gente que pensa diferente, que quer fazer diferente e que a gente não abaixa mais a cabeça para esse tipo de situação. Porque o nosso objetivo aqui é juntar cada vez mais mulheres para que isso se torne um grande grupo de pessoas que pensam diferente, que pensam fora da caixa e luta por um mundo melhor, onde realmente haja mudanças significativas para nós dentro da sociedade. Tá bom? Obrigada e até a próxima.